Você já se perguntou qual foi o verdadeiro preço da fama dos membros do BTS? Quantos segredos ficaram escondidos por trás das performances impecáveis, das coreografias ensaiadas até a perfeição e dos sorrisos que pareciam inabaláveis? A cada apresentação, o mundo enxergava apenas o brilho, a sincronia, a magia que arrebatava multidões. Mas por trás da cortina, longe das luzes intensas e dos gritos apaixonados, havia um silêncio pesado, um silêncio feito de dor, lágrimas contidas e feridas que poucos ousariam imaginar. O espetáculo que parecia intocável era sustentado por corpos cansados, por mentes sobrecarregadas e por corações que muitas vezes tremiam diante da solidão. Por que Jungkook engoliu as lágrimas em plena apresentação, fingindo estar apenas emocionado quando, na verdade, lutava contra a dor? Quem foi que continuou a cantar mesmo com uma queimadura latejando no braço? Qual deles desabou nos bastidores, sem esperar por ajuda, sem ter tempo de mostrar fraqueza? Essas perguntas ecoam como lembretes de que a perfeição cobrou um preço alto. Hoje você vai descobrir o lado que milhões de olhos nunca viram. As marcas escondidas sob figurinos brilhantes, as quedas que se transformaram em cicatrizes invisíveis e os silêncios que gritavam mais alto que qualquer aplauso. De hematomas disfarçados por roupas de palco até lesões que marcaram suas carreiras para sempre, a jornada do BTS não foi pavimentada apenas com vitórias, prêmios e recordes. Foi pavimentada também com sofrimento silencioso, com sacrifícios físicos e emocionais que raramente chegaram às manchetes. O palco brilhava, a multidão rugia, milhões gritavam seus nomes, mas ninguém percebia como eles disfarçavam uma perna dolorida, um tornozelo instável ou uma coluna castigada. Cada coreografia perfeita escondia uma batalha contra o próprio corpo. A fama exigia silêncio, e eles aprenderam a suportar calados. Às vezes, parecia apenas uma queda comum, um tropeço irrelevante no palco escorregadio. Mas esses pequenos incidentes se acumulavam até se tornarem provações duras demais. Jungkook, ainda adolescente, lesionou a perna durante os ensaios exaustivos para o Mama Awards de 2016. Treinou tanto que acabou machucado. No entanto, desistir não era uma opção. No palco, ele continuou até o final, mesmo quando cada passo era um tormento. Nos vídeos da época, parecia firme, inabalável, mas os olhos mais atentos perceberam. Havia dor por trás daquela determinação. Ele não estava apenas dançando, estava lutando. Jin também carregou suas próprias marcas. Durante as Olimpíadas de K-Pop Idol, bateu o cotovelo com tanta força que o impacto deixou inchaço e vermelhidão. Mesmo assim, sorriu para as câmeras, competiu e escondeu a dor por dias. Pouco depois, em outro palco, uma faísca de efeito pirotécnico queimou seu braço. A pele ardia sob as luzes, mas Jin não recuou, não abandonou a apresentação. Terminou a música como se nada tivesse acontecido. Só mais tarde os fãs notaram em fotos a vermelhidão que denunciava sua resistência silenciosa. V, por sua vez, não foi poupado. Durante um evento de inverno, escorregou em um palco coberto de gelo. Naquele momento, parecia apenas um deslize, mas as horas seguintes trouxeram dor lombar intensa. Ainda assim, ele voltou ao palco, cantou, dançou, sorriu, como se estivesse completamente bem. Suga, em 2015, tropeçou nos bastidores e bateu as costas contra uma soleira de metal. Os médicos recomendaram repouso absoluto, forçando-o a cancelar uma apresentação de Ano Novo. Foi uma pausa dolorosa, que revelou um prenúncio de algo maior. Seu ombro e suas costas se tornariam fontes constantes de sofrimento por anos. Essas histórias raramente ganhavam espaço em entrevistas ou manchetes. Ficavam escondidas, guardadas em silêncio. E nesse silêncio estava o verdadeiro preço da fama. O corpo de cada um sendo desgastado lentamente em nome da perfeição. Para os fãs, cada passo parecia leve, sincronizado, mágico. Mas, nos bastidores, havia gelo, remédios, fisioterapia, lágrimas e um mantra repetido entre dentes cerrados. Eu consigo. No universo do BTS, a fraqueza não tinha espaço. Jimin, por exemplo, perdeu o equilíbrio diversas vezes durante apresentações. Em um ensaio, a exaustão quase o fez desmaiar, mas ele continuou, porque não queria decepcionar. Mais tarde, revelou que passou o dia sem comer, sentindo como se seu corpo estivesse literalmente desligando. Jungkook, mesmo com sua juventude e resistência, também não escapou. Durante um show, caiu em um salto e lesionou um músculo da coxa. Terminou a apresentação como se nada tivesse acontecido, mas nos bastidores cada passo era uma batalha silenciosa. RM,
o líder, sofreu uma lesão na lombar no início da carreira. Ele mesmo admitiu. Caí, fiz um movimento errado e senti uma dor aguda. Continuou por dias com analgésicos até não conseguir mais. A dança, que se tornou parte do DNA do grupo, trouxe consigo dores constantes. Joelhos, tornozelos, costas, nada escapava. Mas o palco não aceitava pausas. E eles seguiram, mesmo quando o corpo gritava por descanso. Nos bastidores, lágrimas silenciosas e treinos sem fim se misturavam ao peso psicológico. Para os fãs, havia sorrisos e piadas. Mas o silêncio depois de cada show era quase insuportável. A fama não traz apenas reconhecimento, traz também solidão e pressão. Desde antes da estreia, o peso das expectativas já os esmagava. Milhões de olhares, bilhões de visualizações e nenhum espaço para erro. Jimin, nos primeiros anos, sofria com complexos. Achava que não era bom o bastante, que sua dança nunca alcançaria os outros. Chegou a parar de comer, tomado pela autocrítica. Mais tarde confessou. Acordava todos os dias pensando que iria decepcionar todo mundo. V, em um fan meeting, não conseguiu responder a um fã. Chorou em silêncio, sem encontrar palavras. Mais tarde, admitiu que vivia ansiedade intensa, sentindo-se sozinho mesmo cercado de pessoas. Jungkook, o mais novo, carregava uma culpa silenciosa. Se algum membro estava triste ou cansado, ele achava que era sua responsabilidade animar todos, mas sua própria dor ele guardava só para si. Suga revelou lutar contra a depressão e a ansiedade, transformando a dor em música. Fecho meus olhos para não ver este mundo, mas mesmo dormindo, a ansiedade, confessou. RM, como líder, sentia-se obrigado a sustentar o grupo. Se alguém cai, eu preciso levantar, mesmo que eu não consiga me manter em pé. Ele viveu noites de insônia, tensão constante e vazio interno, mas não permitia fraqueza. A dor psicológica não sangra, mas consome, e junto às dores físicas, formava uma rotina implacável. Muitos passaram por cirurgias e tratamentos que revelaram a gravidade de seus sacrifícios. Suga suportou anos de uma ruptura no ombro até finalmente passar por cirurgia em 2020, afastando-se temporariamente. Jungkook precisou de procedimentos e fisioterapia para lesões no quadril. Jimin enfrentou uma vértebra cervical deslocada que pressionava um nervo e passou por correções delicadas para recuperar os movimentos. RM teria corrigido o septo nasal, provavelmente por dificuldades respiratórias. Cada cirurgia era uma prova de resistência, não de fraqueza. Eram atos de coragem para continuar. Mesmo fora dos palcos, o serviço militar trouxe novos desafios. Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook precisaram vestir o uniforme, enfrentar treinos duros e silenciar dores. V, em 2025, quebrou uma costela sem revelar aos fãs até a recuperação. RM lutou contra dores lombares no quartel, e rumores apontam que Jin machucou o tornozelo em uma marcha. Mas todos cumpriram suas missões em silêncio, como sempre fizeram nos palcos. O palco e o quartel ensinaram a mesma lição: dor, resiliência, silêncio absoluto. O BTS não brilhou apenas como ídolos, brilhou como seres humanos que suportam o insuportável, que se levantam mesmo quando corpo e mente pedem pausa. Eles enfrentaram quedas, queimaduras, fraturas, noites sem dormir, medo e solidão, e ainda assim permaneceram juntos. Agora, ao olhar para eles, não veja apenas estrelas, veja lutadores, pessoas que conheceram a dor e ainda assim decidiram seguir. Eles enfrentaram quedas, queimaduras, fraturas, noites sem dormir, medo, solidão, e ainda assim permaneceram juntos. E talvez seja aí que esteja o verdadeiro segredo do BTS. Não em nunca cair, mas em sempre levantar. A cada tropeço, eles se reergueram. A cada dor, encontraram uma maneira de transformá-la em força. A cada silêncio pesado, deixaram a música falar por eles. A fama, que parecia apenas um palco iluminado, era também uma arena de resistência, onde 7 jovens precisavam provar diariamente que eram capazes de suportar mais do que muitos poderiam imaginar. Quando você vê Jungkook sorrindo, lembre-se de que, por trás desse sorriso, existe a memória de noites em que ele chorou escondido, lutando contra dores físicas e emocionais. Quando Jin faz piadas e leva leveza aos fãs, recorde que esse mesmo homem já suportou queimaduras e lesões sem nunca reclamar, apenas para não preocupar aqueles que o amavam. Quando V canta com a alma, é impossível não lembrar que, por trás da voz doce, existe alguém que já foi esmagado por ansiedade e solidão, e mesmo assim encontrou coragem para se abrir diante do mundo.
E Suga. Seu silêncio sempre foi profundo. Muitos acreditavam que era apenas timidez, mas na verdade era luta. Uma luta contra os próprios demônios, contra a depressão, contra dores que não se curavam. Ainda assim, ele transformou essa dor em arte, em letras que alcançaram corações de milhões de pessoas que também sofriam em silêncio. RM, por sua vez, nunca foi apenas o líder. Foi o porto seguro, a âncora, o elo que segurava tudo quando parecia desmoronar. Mas isso não aconteceu sem custo. Sua responsabilidade o esmagava, sua insônia o consumia, e ainda assim, ele seguia de pé, porque acreditava que um líder não tem o direito de fraquejar. Jimin, com sua doçura, também guardava batalhas ocultas. As críticas, os complexos, as comparações, tudo isso quase o fez acreditar que não merecia estar ali. Mas ao invés de desistir, ele encontrou na música e na dança uma razão para continuar. Ele caiu muitas vezes, literalmente e emocionalmente, mas sempre se levantou. E cada vez que se levantava, passava uma mensagem silenciosa. Se eu posso, você também pode. J-Hope, o sol do grupo, irradiava energia e alegria. Mas até o sol tem dias de tempestade. Nos bastidores ele também chorou, também sentiu a pressão esmagadora, também precisou carregar dores físicas e emocionais. Mas como um verdadeiro pilar, ele preferia iluminar os outros, mesmo que estivesse apagado por dentro. Sua esperança não era apenas um nome artístico, era uma escolha, uma decisão diária de sorrir mesmo quando tudo ao redor parecia escuro. Todos eles, sem exceção, conheceram a dor de perto, mas decidiram não se deixar consumir por ela. Transformaram feridas em histórias, lágrimas em força, solidão em conexão. E o que parecia apenas um grupo de K-pop se revelou, na verdade, como um espelho da humanidade. Porque se até eles, que parecem invencíveis, sofrem, caem e sentem medo, isso significa que todos nós podemos aceitar nossas próprias fraquezas sem vergonha. O mais impressionante é que mesmo diante de todas essas batalhas, eles escolheram permanecer juntos. Em um mundo onde a fama costuma separar, onde a pressão destrói amizades e o sucesso muitas vezes isola, o BTS provou que a união pode ser a maior arma contra a dor. Cada membro é uma peça essencial de um todo que só existe porque há amor, respeito e sacrifício mútuo. Quando o serviço militar chegou, trazendo mais um capítulo de desafios, parecia que a distância poderia enfraquecer os laços. Mas, pelo contrário, mostrou ao mundo que nem mesmo a ausência física é capaz de apagar a essência do grupo. V quebrou uma costela e ficou em silêncio. RM enfrentou dores na lombar. Jin teria lesionado o tornozelo em uma marcha. E ainda assim, nenhum deles desistiu. Porque a essência do BTS nunca foi apenas música, dança ou fama. Sempre foi resiliência, resistência e, acima de tudo, humanidade. E talvez essa seja a maior lição que eles nos deixam. A de que dor não é sinônimo de fraqueza, mas sim de coragem. A de que falhar, tropeçar e até chorar não significam derrota, mas sim a prova de que ainda estamos lutando. O BTS nos mostra que ser humano é exatamente isso, continuar, mesmo quando tudo em nós grita para parar. Agora, quando você olhar para eles, não veja apenas ídolos. Veja guerreiros que, com cicatrizes visíveis e invisíveis, ainda escolheram seguir. Veja jovens que poderiam ter desistido, mas decidiram resistir. Veja homens que transformaram dor em música, e música em cura. E lembre-se, se eles puderam enfrentar o impossível, você também pode enfrentar suas próprias batalhas. Se algum dia você sentir que sua luta é pesada demais, lembre-se de Jungkook levantando mesmo após a queda, de Jin sorrindo mesmo com a pele em chamas, de V cantando mesmo com a ansiedade sufocando, de Jimin dançando mesmo prestes a desmaiar, de Suga escrevendo músicas mesmo em meio à depressão, de RM carregando o grupo mesmo quando mal se aguentava em pé, de J-Hope iluminando todos mesmo quando estava no escuro. Eles provaram que a dor pode até tentar apagar a chama, mas nunca será capaz de apagar o fogo de quem escolhe seguir. O verdadeiro preço da fama do BTS não foram apenas lágrimas, lesões e noites em claro. Foi também a coragem de se levantar todos os dias, a força de enfrentar dores físicas e psicológicas e a determinação de nunca desistir dos fãs e uns dos outros. Eles não são apenas artistas. São testemunhos vivos de que a dor não precisa ser o fim da história, pode ser o começo de uma superação. E se você agora sente que não aguenta mais, lembre-se desta verdade. Até aqueles que parecem invencíveis se machucam. Até os mais fortes choram. Até os maiores caem. Mas nenhum deles parou. Eles seguiram em frente. E se eles puderam, você também pode.